Um dos períodos mais conhecidos da história japonesa é o medieval. E isso tem a ver com o fato de ser um momento muito presente na cultura pop e no cinema em geral. Filmes, animes, séries, quadrinhos e por aí vai. Mas não dá pra falar que só com elas a gente sabe como foi essa história. Aqui, para os lados do ocidente do mundo, nós aprendemos tudo a partir de um olhar europeu. Isso, de alguma forma, contamina como que as outras culturas são traduzidas. Por exemplo, dragão, hoje em dia, designa tanto dragões à la Game of Thrones, quanto dragões à la Dragon Ball. Mas os dragões do Oriente, embora sejam parecidos, não são nem répteis, nem guardam tesouros, mas são criaturas marinhas ligadas aos elementos. Por isso, o Magikarp vira Gyarados no Pokémon. Isso é um exemplo simples de uma parada que muda muito nosso olhar da coisa. Por causa disso, quando vamos estudar medievalismo japonês, acabamos confundindo linhas do tempo e conceitos com o medievalismo da Europa. Ter isso em mente faz muito sentido hoje. Afinal, é hoje que vamos tentar conhecer o Japão da era dos cortesãos, dos guerreiros samurais e do famoso shogunato. Beleza então, é hora de começar a falar da corte imperial e dos guerreiros ao longo da história antiga e medieval do Japão, que vai de 710 até o ano de 1600. E por quê? Bom, pois é a relação entre eles que serve de termômetro para entender as dinâmicas de poder da época. Ao longo dos últimos séculos, o território começou a se organizar ao redor da dinastia do clã Yamato, uma pequena potência regional que virou um império. Foi essa dinastia que institucionalizou aspectos da cultura chinesa ao Estado japonês, da Constituição Confucionista até a implementação do budismo como religião oficial junto com o shintoísmo. Nessa época, o Estado Yamato começou a sentir necessidade de uma capital. Daí que em 710 resolveu levar a capital para Heijo, ou Nara, uma corte construída nos modelos da dinastia chinesa Tang. Esse foi o período Nara, que embora tenha durado menos de 100 anos, foi o ápice da tentativa japonesa de emular estruturas chinesas. Entretanto, não só de corte se vive um país, e esse período fora complicado para a população, que sofria com violência, fome e pesados impostos. O que é complicado em uma sociedade composta quase em 95% por camponeses. Muitos destes camponeses começaram a abandonar as terras dos Yamato e a buscar terras privadas para trabalhar, como em templos ou em terras de nobres locais. Essa crise é o cenário onde começa o período Heian, que vai de 794 até 1185 e é marcado pela ascensão e queda da corte imperial. Logo no início, o imperador Kammu, que não era chegado em Nara, decidiu mudar a capital de novo. Ela foi para Heian, que hoje é Kyoto, onde ficou aí por mais de 1000 anos e foi o berço do amadurecimento artístico e literário do Japão. Durante todo esse período, os cortesãos e as cortesãs produziram muita cultura. Em 1004, por exemplo, uma dama da corte de nome Murasaki Shikibu escreveu aquele que é considerado para muitos o primeiro romance da literatura universal, a história de Genji. Em paralelo, muitas guerras aconteciam localmente, os samurais começavam a ganhar cada vez mais poder, a partir de alianças, visto que eram guardas ou bushi, guerreiros de nobres. Boa parte das terras privadas eram distantes da corte, pois terras virgens podiam ser adquiridas facilmente para quem tinha capacidade militar. Alguns desses clãs, distantes da capital, se tornaram equivalentes em poder aos da corte. E dentro da corte, o próprio imperador minguava. Um dos motivos era o uso frequente de regências. Uma das mais importantes regências foi dos Fujiwara, pois muitos imperadores nasceram de mães desse clã. Em outras ocasiões, era o próprio ex-imperador que era o regente, fazendo regências prematuras ou, como eram chamadas, regências de mosteiro. Essas práticas atrapalhavam a eficiência do governo central, e isso enfraquecia o controle da nação. A nobreza do interior, entretanto, era mais pragmática, e muitas vezes próxima do ramo imperial, como era o caso dos Fujiwara, dos Minamoto e dos Heike, ou Taira. Eles queriam entrar na sucessão, estavam ressentidos e tinham guerreiros samurais. Daí, começaram a se envolver nos assuntos da corte até tomar controle do governo central. Em meados de 1156, começa uma guerra civil entre os clãs Minamoto de Kanto, a leste, Fujiwara no centro, e os Heike, ou Taira, a oeste. O clã dos Taira saiu vitorioso sob o controle de Taira no Kiyomori, um sujeito complicado e violento,
mas ainda com a posição de poder fragilizada. Kiyomori acabou por poupar descendentes dos Minamoto em razão de uma proximidade com a família antes e durante o conflito da Guerra Civil. Entre eles, os irmãos Yoritomo e Yoshitsune. Muito bem. Na época de determinar a sucessão de Kiyomori, um dos pretendentes, Mochihito, aliou-se aos Minamotos. Eles entraram em guerra, e essa guerra foi bem complicada. Durante ela, rolaram grandes epidemias e muita fome no país, junto com toda a violência que vinha da guerra. Ao longo desse conflito, inclusive, morreu Mochihito. Mas os Minamotos resolveram continuar pressionando o lado do conflito. Os Taira, liderados pelo filho de Kiyomori, agora morto, foram derrotados. Minamoto no Yoritomo torna-se a figura mais poderosa da região e inicia uma nova era da história do Japão, o período Kamakura. Yoritomo era um líder que inspirava lealdade, mas também atento a traições. Ele não queria nem ser imperador, nem abolir o sistema imperial, mas queria manter seu poder. Daí, resolveu criar um cargo novo para legitimar sua liderança em 1192. Seitei Shogun, grande general, subjugador de bárbaros, ou simplesmente Shogun. Yoritomo era um pouco novo e um pouco antigo. Seu modo de governo foi apelidado por isso de Bakufu, que significa tenda do Estado Maior, pois os chefes de Estado ficavam sempre em campanha, longe de Kyoto, que continuava a capital com a corte, mas também perdia importância administrativa para Kamakura, em Kanto, que era a terra dos Minamoto. Nesse momento, o núcleo do governo passou a ser um grande grupo de senhores e vassalos espalhados de forma esparsa por todo o país. Yoritomo assegurava a autoridade, bonificando vassalos leais com propriedades e cargos administrativos. Também diminuiu o rendimento dos nobres da corte e do governo central, estabelecendo finalmente o sistema feudal, mas pautado fortemente em relações familiares e pessoais, além de que ligado por uma centralização burocrática do poder. Muito bem, Yoritomo, após ter vencido a batalha pela Terra do Sol Nascente, ficou paranoico com o poder. Seu irmão, Yoshitsune, ganhava destaque militar e popularidade. Isso levou Yoritomo a armar um assassinato por suspeita de conspiração. Após isso, foi eliminando parente atrás de parente. Quando morreu, ele simplesmente não tinha descendentes adequados. E daí, o Japão, que iniciara a era dos shogunatos de forma conflituosa, se prepara para entrar em um período de muito mais violência, deixando traumas que levariam ao final do período medieval para uma época de isolamento completo com relação ao mundo. Mas estou me adiantando aqui, pois isso, meus queridos e minhas queridas, ficará para o próximo vídeo. Bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, quem sabe a gente não responde. Se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do conteúdo do canal, considera se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau.